Oi, o Sensações está começando agora. Hoje vamos falar de um alimento que tem lugar garantido na mesa do brasileiro, o pão. Saboroso, versátil, mas que dependendo do tipo, tem também muitas calorias e é o terror de muita gente. A nutricionista Bia Rick vai falar como incluir o pão na dieta sem culpa, de forma saudável. As porções indicadas para cada idade, os benefícios do pão sem glúten e como saber se o pão é ou não nutritivo. A paixão da Jurema de Cândia pelo pão é antiga. Ela é cantora e vem de uma família de cozinheiros amadores. Aos 15 anos já fazia pão integral em casa. A paixão foi ficando cada vez mais séria e junto com a música, a Jurema tem um ateliê de pães. Faz pães artesanais de vários tipos, pão integral de castanhas e passas, por exemplo, que ela talvez até ensine aqui no programa hoje. Outro fã e profissional do pão é o Luiz Alberto Abrantes. Ele vai falar de pães maravilhosos que ele faz na padaria dele no Rio. São mais de 30 tipos diferentes de pães e ele vai até dar alguma receita pra gente. A fotógrafa Ana Smith está lançando o livro Olhar Peregrino, um resumo de seus 50 anos de fotografia e, em especial, um registro dos últimos 20 anos, em que Ana viajou por todos os continentes, aprimorando seu olhar e suas imagens. E teatro é o nosso assunto com a Franciele Freduzelski, em cartaz com a peça Exilados, que tem direção de Rui Guerra. Foi a primeira peça escrita pelo irlandês James Joyce, sobre um triângulo amoroso entre o escritor, que acaba de voltar do exílio, a mulher dele, vivida pela Franciele, e um jornalista, grande amigo do escritor. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. A gente começa falando do pão. Eu vou começar falando da história do pão, para a gente depois discutir com a Bia como é que a gente vai adequar o pão ao dia a dia. Porque pão é fundamental, né? Assim, quase ninguém vive sem pão. É um sacrifício. É um dos alimentos mais antigos da humanidade, né? Inteira. Muito antes de Cristo, o pão já era a base da alimentação do ser humano. E as pessoas têm uma ideia de que para emagrecer a pessoa tem que eliminar completamente o pão. E na realidade não precisa. É apenas uma questão de você adequar as quantidades certas para o tipo de alimentação que você está fazendo e saber fazer as trocas equivalentes. Então, o problema é que a pessoa quer comer o pão, quer comer a granola no café da manhã, quer comer aveia, aí realmente fica muito carboidrato. Então, é o pão ou o cereal, né? Mas o pão, ele também evoluiu de tal maneira que ele hoje em dia tem 300 mil opções, né? Assim, se você chega numa padaria mais sofisticada, tem dezenas. Se você chega num supermercado, tem centenas. Não é? Cada marca tem variedades. E as marcas, a indústria pesada do pão, ela também incorporou os alimentos novos, né? Hoje em dia tem pão com quinua, pão com amaranto, com castanha, mesmo os pães industrializados. Mesmo os pães industrializados. Agora, eu sou uma fã fervorosa dos pães artesanais, porque eu acho que o pão artesanal ele tem um sabor completamente diferente do pão industrializado. Embora o pão industrializado tenha melhorado muito na última década. E você, dentro dos pães industrializados ou artesanais, você tem vários tipos. Por exemplo, você tem o pão branco, você tem o pão integral. Dentro dos integrais, a pessoa acha que todos os integrais são iguais. E não são. Você tem os integrais que têm apenas uma pequena porcentagem de farinha integral, como você tem integrais que são 100% integral. E aí você tem outros pães que não são denominados integrais, mas são equivalentes, que são o pão de centeio, o pão de aveia, entendeu? Que não são compostos 100% por centeio ou aveia, mas que também são extremamente nutritivos. E você tem hoje toda essa linha de pães sem glúten para pessoas que têm intolerância ao glúten ou que por alguma razão sentem uma melhor digestão do pão sem glúten. Eu sei que você não é fervorosa defensora da dieta sem glúten, né? Você gosta dele incluído, mas os pães... O Luiz Alberto conseguiu uma coisa muito interessante. Ele conseguiu fazer pão
Sem glúten com sem grãos. glúten, de um jeito que parece pão, entendeu? É o pão mais perto de pão que eu conheço sem glúten. Porque tem uns que não parecem nada. É verdade. Né? São lindos, uma fatia inclusive. de plástico. Mas você coloca na torradeira, você faz miséria com ele, pra ele parecer pão. É verdade. Não é não, Franciele? Já experimentou fazer essas misérias? Não, eu adoro pão. Inclusive, eu não vivo sem pão. Eu sou mó fã. E olha que eu faço dieta, faço tudo, mas realmente, isso que você falou, eu não tiro pão. Claro, não tem por que tirar. Me dá energia e outra. Eu sou apaixonada. E sacia o pão. Exato. Se você parar para pensar, uma das coisas que eu coloco é o seguinte: uma porção de carboidrato em termos de pão, que eu estava até te perguntando no teu pão 100% integral, são 25 gramas de pão em média. Então seria o equivalente a meio pão francês, a meio pão árabe pequeno, que as pessoas se iludem que o pão árabe não engorda, ele apenas tem menos fermento. Ele é desse tamanho. E o pequeno, meio pão árabe pequeno é pouco, né? Então, meio pão francês, meio pão árabe pequeno, uma fatia de pão de forma branca ou integral ou sem glúten. E o que acontece é que isso tudo equivale a 2 colheres de arroz ou uma concha pequena de feijão, uma batata pequena. Só que muitas vezes, ao invés de comer 2 colheres de arroz numa refeição, você come uma fatia de pão integral ou meio pão francês, você se sente mais saciada. E na pior das hipóteses, quem está numa dieta, digamos, menos rigorosa, que coma um pão francês, que são 2 porções de carboidrato, ainda assim um pão francês sacia a pessoa. Nem sempre 4 colheres de arroz sacia a pessoa, né? Então o pão eu tem acho mais que charme, né, com arroz. Exatamente. Tem um croque, então eu né? acho que o pão tem um uma croque, coisa, né? tem a coisa do... É mais né? gostoso. Mais gostoso. Eu acho que o pão tem um significado diferente na vida das pessoas, né? Em termos de carboidrato mesmo. Eu mesma fico sem arroz facilmente, mas eu não fico sem pão. Então e você come qual pão? Eu como pão 100% integral. Você lê os rótulos, então, todos? Leio, eu já sei quais marcas que tem 100% integral, mas eu como, em geral, eu como pão 100% integral. Às vezes, para variar, eu como um pão de centeio, que eu também adoro pão de centeio, ou um pão que contenha linhaça, gergelim, porque você também pode ter um pão integral e que contenha linhaça ou gergelim. Tem aqueles 7 grãos, 12 grãos. Pois é. Eu acho que é até legal você falar disso, porque as pessoas confundem um pouco. As pessoas acham que qualquer pão que elas vejam no mercado que está escrito integral, ele é tão bom quanto um 100% integral ou um pão artesanal. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é aprender a ler o rótulo. Então, qualquer pão, o primeiro ingrediente é o que vem em maior quantidade. Então, se ela quer um pão integral autêntico, mesmo que ele não seja 100% integral, mas se ela quer um pão integral que realmente tem uma boa percentagem de farinha integral, o primeiro ingrediente tem que ser farinha integral. E o problema é que muitos dos pães industrializados que a gente vê no mercado, o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida, o segundo, às vezes, é açúcar, o terceiro, o último ingrediente é farinha integral. Então, na verdade, é quase para dar a cor. É quase para dar uma cor. E aquele mesmo pão que tem, não é, Luiz? Aquele mesmo pão que tem uma quantidade mínima de farinha integral, ele é comparado com aquele que a pessoa levou meses para desenvolver uma receita e chegar numa receita gostosa porque ele tem uma alta percentagem de farinha integral. Então é muito importante, se a pessoa quer comer um pão integral, tudo bem, nem sempre a pessoa encontra um que seja 100% integral, mas escolha um cujo primeiro ingrediente da lista seja farinha integral. A gente está falando hoje do pão porque ontem foi o dia do pão e ontem não, segunda foi o dia do pão. Ontem foi segunda, né? Foi. E amanhã é o dia da pizza, hoje é o dia da pizza. Eu acho que é hoje o dia da pizza. É uma coisa assim, hoje é o dia da pizza, então segunda foi o dia do pão. É tudo muito perto, o pão e a pizza. O pão e a pizza. E também é a mesma coisa, né? Depois a gente fala um pouco da pizza, de quantas fatias de pizza, etc. Né? Porque se alguém quiser comemorar o dia da pizza, não comer a pizza inteira. Você, o Luiz Alberto trabalhou... Conversei isso longamente com seu pai e com a moça que dá suporte a vocês na questão do glúten, que agora esqueci o nome dela. Ellen.
Você fez uma cozinha diferente? Totalmente. Porque, na verdade, eu lembro quando eu voltei de uma viagem, meu pai falou assim, olha, a gente tem que começar a fazer coisa sem glúten. Aí eu assim, tá bom, vamos fazer. E aí a gente comecei a pesquisar rapidinho a fécula de batata, farinha de arroz, pô, vou fazer a mistura aqui, vamos ver o que o bicho vai dar. E os primeiros testes que eu fiz foram péssimos, assim, porque eu estava acostumado com um pão que crescia e não com um pão que ficava parado ali sem dar um retorno. E aí a gente começou a fazer os testes e eu falei, vamos botar para vender. A gente não tinha muito, eu não tinha muito assim, ideia do quão sério é o negócio. Os cursos que você fez lá fora não tratavam do pão sem glúten? Pão sem glúten não, só sabia fazer o pão com trigo mesmo. A história do Luiz Alberto é ótima, né? Porque o pai dele tinha uma loja de carnes, né? Do lado de uma padaria. E ele inventou de fazer uma padaria do lado da padaria. E conseguiu convencer o seu pai a ter só um balcão com as carnes. Foi mesmo. Tomou 90% do espaço dele. Mas foi bom que acabou que deu certo e foi ótimo. Deu, ele hoje tá feliz e orgulhoso do pão. Não, meu pai é parceirão, assim, meu melhor sócio que eu podia ter, assim. Ele é o cara que ele acredita, apoia, discute. E ele que sacou que tinha que fazer alguma coisa sem glúten, deve ser pela demanda, as pessoas pedindo. Não, ele é atento, ele fica assim, ligado, saiu no jornal isso, não lembro, e saiu no jornal assim um assunto falando sobre isso, ele falou, a gente tem que desenvolver, a gente começou a desenvolver, botei pra vender, e eu comecei a ter uns retornos assim, poxa, tem uma pessoa aqui que passou mal com o pão. Eu falei assim, mas passou mal porque sem glúten? E essa pessoa que passou mal foi a Ellen, na época. E aí ela começou a falar, olha, Roberto, deixa eu te ajudar nisso, porque eu sou celíaca, de último grau, e vamos entrar junto nisso, qual o tamanho do seu sonho? Aí eu falei assim, poxa, eu quero desenvolver uma linha, então ela me ajudou e hoje, ela sempre me dando as dicas de como a gente poderia separar. Então muita coisa que a gente tem hoje é porque ela direcionou assim a gente, né? E aí você fez uma cozinha só para eles? Cozinha, funcionários, forno, tudo separado por causa do pão sem glúten. Circulação, tudo separado. Porque não pode ter nem traços de farinha para muito interessante. Né? O paciente que é realmente celíaco, por exemplo, se ele vai num restaurante e pede um peixe com molho de camarão, e na hora de fazer o peixe com molho de camarão, o cozinheiro usou uma colher que tinha uma gota de farinha, a pessoa já sai do restaurante passando mal. É esse nível a doença celíaca, principalmente a doença celíaca grave. A doença celíaca leve resulta de uma intolerância que a pessoa ainda tem uma certa aceitação, mas mesmo assim, se ela comer um pingo de farinha, o estômago dilata e a pessoa não consegue, a pessoa ou tem diarreia ou tem dores horríveis. Então, realmente, a doença celíaca, embora esteja presente apenas em 1% da população, 97% dos celíacos passam sem diagnóstico durante 10 anos. Essa é a estatística americana. No Brasil, a gente não tem estatística. Mas pode até ser pior. Né? Mas deve ser pior, porque se nos Estados Unidos as pessoas, quer dizer, 1% é acometido por essa doença e 97% destes 1% ficam 10 anos até chegar num diagnóstico, porque acham que é cólon irritável, acham que é outra coisa. Mas é muito clássico, se a pessoa ingerir qualquer coisa com glúten, ou dá muita dor, ou diarreia, ou distensão gástrica. E como é que você resolveu a história da cozinha? Isso resolveu? Quer dizer, o trânsito do pão? Isso tem tempo. Já quando ele sai do forno e vai... Porque aí você desenvolveu a gente começou a fazer biscoitinho, né? Um brownie, depois tipo um brownie, né? Antes da sala ficar pronta, até bolo de coco, tudo, né? Tem tudo sem glúten. Bolo de aipim também. Aí você consegue fazer isso e você tem uma cozinha separada com tudo separado. E o trânsito desse pão não cruza com o outro? Não. São circulações diferentes, que é para exatamente porque não tem como você ser totalmente isento. Tem um percentual mínimo, acho que é de 20 miligramas por quilo, que é aceitável. E hoje em dia a gente tem participado dos encontros de celíacos, das reuniões, dos congressos, e tem ficado muito mais profissional o negócio, porque todo mundo bota sem glúten. Mas é um cara que faz ali no mesmo lugar, só limpei aqui e vou fazer. Mas pega o trigo em suspensão, né, que tem na padaria.
E esse é bem E suficiente. padaria tem trigo em suspensão, né? Não, o trigo... É o que tem, né? No ar. No ar deve ter. Exatamente. Então, ali a gente tem todo um cuidado, tudo vedado. Você tem números, assim, de quantos quilos de farinha você gasta num mês? Sem glúten ou com glúten? Não. Porque a farinha sem glúten eu faço uma mistura, então ela fica uma farinha toda misturada com... Sem Não, glúten, com glúten. Com glúten, farinha comum, assim. Sei lá, umas 5, 6 toneladas, mais ou menos. É muita coisa, né? Isso a gente está falando de uma padaria específica. A gente não está falando de uma... Eu queria ter tido números, mas acho que eu não tive. Também não olhei minha ficha. Da indústria panificadora brasileira, sabe? Associação de Produtores de Pães. Né? Deve ter uma indústria dessa, né? Que tem números poderosos, mas eu não sei se a gente conseguiu. Sim, mas tem muita gente que faz um monoproduto, por exemplo, só pão francês, que revendem para supermercados, os caras gastam toneladas. E quase ninguém mete a mão, é tudo automatizado. E o seu é tudo automatizado? Não. Não. Eu tentei automatizar uma coisa, foi engraçado e não deu certo. Porque eu fiz os testes antes de lançar, porque ia me poupar muito tempo na produção. E tentei, a gente via a diferença, eu botava o pão para descer e eu falava, pô, esse pão não tá a mesma coisa. E acabou que eu devolvi a máquina e voltamos pro manual, não teve jeito. E era um detalhezinho. Esse pão lá, para fazer o pão? Não, para fazer o pão a gente amassa mecanicamente. Tá. Mas era um detalhe de modelagem, uma coisa manual, assim, que podia fazer, que eu podia tentar fazer na máquina e saía igual, mas saía diferente. O produto final saía totalmente diferente. Era para sair igual, né? Seria. Mas não deu, né? Não deu. E aí você tem hoje gente especializada em modelar pão, por exemplo? Tenho. Tem gente, exatamente. Você tem que investir nesse pessoal que faz com carinho ali o negócio. Não é simplesmente bota uma, bota outra, tem que fazer... Que faz uma diferença, né? Você compra um pão artesanal, é um prazer, né? Eu acho que é o próprio fermento também, né? Que você faz sem pressa, o pão tem que ser feito sem pressa. É totalmente diferente. Quem diz uma coisa, saboreia... você tem até a focaccia sem glúten. Também você conseguiu desenvolver. A focaccia foi bem boa, foi bem legal. E aí cada produto que você dedica um tempo para descobrir cada coisa, é isso? Na verdade tem que fazer teste. Tem que fazer teste. A gente segue um pouquinho o ouvido, né? As pessoas vão pedindo, pô, mas tinha que ter um pãozinho assim. A focaccia é um pão que eu vendo muito bem lá. Tem... Sem glúten mesmo eu não trouxe. Que tenha com glúten, é igualzinha, cara. É bem parecido. A fisionomia da focaccia mesmo. Eu vou levar essa cesta pra casa. É bem parecida. E vai ter tapa. Mostra aí, tu trouxe uma cesta linda. Trouxe. Aqui. Olha que coisa linda. Esse pão australiano, por exemplo, é integral? Não, ele tem cacau, ele tem um pouquinho de centeio, mas não é integral. Seguindo aquela lista dela. Não, e muitos pães australianos, você sabe, né? Colocam caramelo, sabe? Tem uns pães australianos extremamente processados que você come em alguns restaurantes. É muito mais barato não que o vou cacau. citar o nome. O que é mais barato que cacau? O caramelo. Você bota um corante. Coloca um caramelo e fica aquele pão bem preto e que você come, ele é completamente processado. Não tem nem gosto de nada. 5% de farinha integral. E todo mundo acha que está comendo pão integral, né? Porque ele é preto. Na verdade, a gente tem que ficar... outro dia eu trouxe uma moça aqui, uma nutricionista de São Paulo, que é detetive de rótulo, assim. Eu até chamei ela de detetive de rótulo. Chama André Moura, eu acho. E ela é muito engraçada, porque ela foi mostrando isso. Não, depois que você lê o blog dela, você não come um monte de coisa. O tal do nugget, você nunca mais passa perto. Salsicha e linguiça, então você dá vida para não comer, assim, sabe? Depois que você lê o que leva ali, né? E tá no rótulo. Tá no rótulo, tem é que as coisa pessoas que tá na pele de suíno, você não acredita. E ela me mostrou, eu fui no blog dela, li todos os artigos, fui no supermercado, olhei, é verdade. Agora, tem uma coisa também, sem querer acusar tanto a ingenuidade do consumidor. Eu acho que existe um lado que as pessoas não leem o rótulo e não sabem ler. As pessoas não sabem, por exemplo, que o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade. Eu descobri nessa entrevista, eu não sabia. Exatamente. Só sei hoje, porque
Porque eu descobri há um mês atrás. Exatamente. Então, quer dizer, o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade. O último é o que está em menor. Por exemplo, tem muita barra de cereal que o primeiro ingrediente é xarope de glicose. Quer dizer, tem barras de cereal que tem mais açúcar e xarope de glicose do que o próprio cereal. E tem muitos disfarces para o açúcar, né? Tem glicose, Total, tem vários glucose, nomes, tem sacarose. xarope tem 15, de milho, etc. Nossa, então, é uma isso é um ponto. E além das pessoas não saberem, eu acho que deviam de mudar a lei do tamanho da letra dos rótulos. Porque a letra dos rótulos é tão pequena que muitas vezes a gente desiste de ler. Ela é pequena, ela tá... Você não achou a bolsa na hora que você tá e aí no às vezes ela tá naquela parte da embalagem que tá emendada. Mas às vezes não cabe, as exigências são tantas, você tem que escrever tanta coisa no rótulo pequeno da informação nutricional do pão que fica complicado, a gente não sabe nem, vai diminuir, não vai dar para ler, vai ter que ler. Eu concordo com você, mas por isso que a lei deveria ser mudada, e isso vem acontecendo nos Estados Unidos, eles estão mudando a lei para que o rótulo tenha o que é essencial para o público saber. Entendeu? Então, por exemplo, quando você coloca no azeite sem colesterol, confunde. Nenhum azeite tem colesterol, então não adianta botar sem colesterol. Então, o rótulo tem que ter coisas assim... Tem que dar uma editada nos rótulos. Claras, mensagens claras, resumidas e fáceis do público entender. Porque aí a lista de ingredientes não se torna tão necessária. Sem informação, pode tirar coisas que já são óbvias. Que já são óbvias, né? Exatamente. Então nesse caso aqui, esse pão, que é o pão que tem nozes e passas, vira que eu sei tudo da sua padaria. Tem. Aqui, o pão preto. Esse aqui, é um deles, tá vendo? Esse aqui. E ele é integral? Ele é. Assim, ele não é 100% integral, ele tem um pouquinho de farinha branca, bem pouco, ele tem muita fibra de trigo. E o primeiro ingrediente é a farinha integral. Eu acho que porque eu vendo ele por unidade, eu não vendo ele empacotado. Tá. Mas assim, eu colocaria hoje a farinha integral em primeiro lugar. Entendi. Se fosse descrever ele, porque tem e qual bastante, é o pão que vende mais pesadinho. O que vende mais é o francês. É o francês. É o pão branco. É o pão branco francês. Francês e baguete, o completo, que é um pão meio integral. Que tem, mas tem linhaça. Ele tem linhaça veio, mas ainda tem mais farinha branca do que... Ele tem mais farinha branca? Ele tem, se não me engano, 30% de farinha integral. Agora, eu acho que uma coisa legal até da gente colocar é que, assim, quando a gente fala qual o pão mais saudável, sem dúvida é o pão 100% integral, porque ele é o que tem mais nutrientes, ele é o que promove maior saciedade e é o que tem mais fibras. Mas, por exemplo, você pega uma pessoa idosa ou uma pessoa que tenha uma intolerância gástrica, intestinal, esteja com estômago sensível... Para ela, nem é bom comer um pão integral. É melhor ela comer um pão branco torrado, porque ele vai digerir muito mais rapidamente do que um pão integral. Por exemplo, uma pessoa que tem... Vamos supor, uma pessoa que comeu alguma coisa, fez mal, teve uma infecção intestinal, ou teve uma gastroenterite, ou uma pessoa que tem uma irritabilidade gástrica ou intestinal, ou tendência ao intestino solto. Às vezes uma pessoa assim, por algum motivo desses, e existem N motivos, ela está num momento que ela está com a mucosa dela sensível. Para esta pessoa, um pão branco torradinho vai ser muito mais saudável do que um pão integral. Por quê? Porque a farinha integral, ela é rica em fibras. E quando você está com o estômago e o intestino sensível, você não pode comer muita fibra. Mas se você torra, você elimina a fibra, você enxuga a fibra? Não. Olha só, o pão branco, o pão francês, já não tem fibras, porque ele é um pão de farinha refinada. Só que se a pessoa estiver realmente num momento enjoada, com alguma intolerância... Em primeiro lugar, ela não pode comer fibra, então já seria melhor o pão branco. Só que como o pão branco tem fermento, muitas vezes aquilo também enche. Então, ao torrar, o pão perde a água e ao perder a água, a digestão é mais rápida. Você desidrata o pão. Então, eu acho que Exatamente, desidrata. Então, eu acho que uma coisa interessante... E tirar o miolo emagrece?
Não, a única diferença de tirar o miolo... Pena. Que todo mundo fala Pois isso. é, todo Ah, eu mundo. comi pão, mas olha que deixei o miolo olha todo. Só, mas por uma Não razão. tem isso, esse texto em todos Mas os lugares. esse texto é super antigo, Pois é, né? Da é minha real. infância. Ele é meio real no sentido de que quando você... Não é que o miolo engorde, é que quando você tira o miolo, você come menos pão. Por exemplo, um pão francês são 50 gramas, que são 2 porções de carboidrato. Um pão sem miolo são 35 gramas, mais ou menos. Então, Uma porção muitas e meia. vezes, Pode comer 2. a pessoa come um pão francês sem miolo e fala assim, muitos clientes meus me dizem isso, Bia, eu falo para a pessoa, você tem que comer meio pão francês. Ela fala assim, não, eu como um sem miolo. Eu falo, olha, um sem miolo é mais do que meio. Mas no fundo é porque a pessoa está comendo no fundo menos pão. procede, então, você come menos Procede, pão. você come menos pão. E também aqui. tem o lado de não fermentar, Não né? fermenta. Ah, não fermenta, porque Não o miolo fermenta é que é porque mais... a casca é torradinha. Agora, o miolo sacia Olha mais. só, tem um porque- perfil do setor de panificação. O Eduardo fez o dever de casa dele. Ele tinha falado que fez, mas não estava aqui, agora chegou. O segmento é composto por 63 mil panificadoras em todo o país. A panificação tem um dos maiores segmentos industriais do Brasil. São 63 micro e pequenas empresas, 96,3% das padarias brasileiras e atendem em média 40 milhões de clientes dia. O setor gera 700 mil empregos diretos e 1,5 milhão de empregos indiretos. O consumo per capita, bom, é claro que São Paulo é o estado que concentra o maior número de padarias, porque é o mais populoso também, né? 12.764, fora que tem uma tradição de padaria em São Paulo, né? As padarias em São Paulo são maravilhosas. Seguido pelo Rio de Janeiro, 7.400, o Rio Grande do Sul, 6.058, Minas Gerais, 5.455, o estado com o menor número de empresas de panificação é Roraima, 91. O Belo Horizonte também seguiu esse... Estou falando porque são os estados que eu conheço mais. Eu não conheço Roraima, então não sei como é. Mas Belo Horizonte tem grandes padarias sofisticadas, bonitas, pé direito alto, assim, bem legal. Virou um ponto de encontro. Ir à padaria, como é em São Paulo. Né? Curitiba Como no também tem Rio umas também, o padarias talho legais. né? Ah, Curitiba. Curitiba também tem umas padarias. Curitiba também? Curitiba tem. O consumo per capita de pães ano. O Chile ganha disparado com 93 quilos. A Argentina 73, Uruguai 51, Brasil 33,5 quilos per capita ano. O Peru 32, o Paraguai 23. E aí estão incluídos os pães feitos à base de outros cereais, como aveia, milho, etc. 86% dos pães consumidos no Brasil são artesanais, sendo que 58% pão francês. 4% são pães industrializados. Pouco, né? A ida à padaria também é interessante. Os principais motivos para comprar em padaria: proximidade da residência, 100%. Proximidade do local de trabalho, 52,7%. Condições de higiene e limpeza, 30,7%. Cortesia no atendimento, 28,8%. Qualidade dos produtos, 25,7%. Variedade de pães e doces, 18,6%. Rapidez no atendimento, 14,3%. Então, a rapidez no atendimento não é grave, né, para a padaria. Pão quente a toda hora, 11,3%. Eu achei que pão quente era mais, Era porque muito, né, faz bombado. Não, é uma perto de diferença, casa. Aquela coisa É de ter perto pão de casa. quentinho. E o Ainda mais preço, pão francês. o preço é que é surpreendente, 5,6%. É um motivo para comprar o pão. Olha. Quando o preço é mais barato, só 5,6%. Eu acho que é porque é um produto Se dedica barato, a isso, as não é pessoas engraçado? não se Mas nem é tocam tão muito barato a agora diferença. então, né? Com o dólar mais alto, o trigo fica mais caro. A farinha né? vai subir agora, um pouquinho. Vai subir, né? Essa época do ano sempre. Sempre, De entre né? safra aí. Muito interessante. Mas tem é engraçado, assim, quando você falou do Rio, São Paulo, número de padarias e tal, e tem uma diferença de mercado também bem interessante, assim, que é... São Paulo, você consome muito pão branco, recheado, tipo pizza ou... Bauru na indo França. para esse caminho. Era E no pão Rio, francês, o Bauru. e no Rio é muito mais a coisa integral, a coisa com a fermentação mais trabalhada, com menos recheio, pão mais escuro, assim, onde você pode brincar com os saborezinhos na casca e tal, dando um descanso legal. É engraçado, assim, o que eu percebi lá, eu fui em padarias boas também, assim, de referência, e a gente repara isso daí, uma variedade enorme lá de coisas com todo tipo de recheio que você puder imaginar. E
diferente da gente aqui que E aqui trabalha. não faz muito sucesso, né? Aqui acho que é meio pesadão, assim, pelo menos ali, lá no Leblon onde eu tô, o pessoal prefere mais isso, um pãozinho, uma casquinha a boa. gente vê em São Paulo muito pão com linguiça misturado na massa, né? exatamente. Realmente. Exatamente. É raro, mas aqui é mais raro, né? Toda padaria que tem, a não ser a padaria de antigamente, né? Que tinha aqueles sonhos de padaria, sonho de padaria, né? Cada vez. É uma delícia. Franciele é do Paraná, né? Sou do Paraná. O Paraná tem pães interessantes? Tem, maravilhosa. Inclusive, eu tenho uma tia minha que tem uma padaria lá, deliciosa. É mesmo? A padaria Fênix. E eu amo Tem pão. tia com dono de padaria é brabo, hein? Porque quando vai ao Paraná... né? Eu acho, assim, que é uma coisa meio que do sul, da coisa do frio. É, porque Você tem também ter- aqueles cafés coloniais, aqui tem toda sorte de Aqueles coisa. gaúcha, doces de nossa. leite, Você é aquelas gaúcha? coisas. Adoro café colonial. Ó, café colonial. Queria ver a Bia num café colonial. Tá aí uma coisa que eu gostaria de com você. Porque ela deve comer um farelo. décimo de cada coisinha, assim, né? Divide em 10. Não, porque o café colonial a gente toma no lugar do almoço. Então, não toma então no café não da é manhã lá. tão- É. Não é tão Vira forte. uma refeição, Eu vi porque uma é tão vez, eu acho, em enorme. Gramado, mas é enorme. É enorme. Por isso que tem que ser no enorme. almoço. É um escândalo mesmo. Eu vou fazer um intervalo e volto pra gente conhecer a história da Jurema. Jurema é cantora, canta com o rei Roberto Carlos. Entre outros. Né? E viaja com o rei. Você viu muito pão diferente nessa última viagem? Eu estive no México, lá não é assim um lugar que tem assim muita variedade de pães. Lá eles Ah, você já foi a Israel também, não foi? já com ele? lá eu vi pães maravilhosos. Ela na vai semana onde passada. vai o rei. É. Vai contar pra gente no próximo bloco. Sem censura, o programa da TV Brasil. Então, nesse bloco a gente vai continuar falando do pão, mas agora a gente vai contar a história da nossa Jurema de Cândia, que é cantora, que é back vocal do Roberto, e que o pão, eu não sei como é que o pão entrou, como é que o pão entra na sua vida, no meio de tantos cantares? Olha, tem que ter saúde acima de qualquer Não coisa. é? Porque pão é uma coisa de manhã, né? Ao mesmo tempo que eu associo de manhã. E a música é da madrugada, né? Pois é. Você mas, faz pão que hora, Jurema? começa a minha produção às 5 horas da manhã. Hoje em dia eu tenho uma equipe já, eu tenho 3 padeiros que em horários alternados, que eles se entendem lá, começa às 5 horas da manhã e vão até acabar de assar o levain, que é o último, que é batida a massa de manhã e a fermentação natural, então ele só é assado à noite. Qual que é? É esse aqui, essa entidade. Caramba, bota esse negócio aqui. Que bonito. Mas que linda, enorme, né? Au! É maravilhoso. Esse aqui, Que eu chamo ele de uma entidade. Quando ele tá no Entidade. forno, eu olho assim. Aqui, então ele você é o começa a último. fazer de manhã, 5 horas da manhã. mistura. Mistura assim? Não, é tudo Não, numa tem máquina. Tem máquina, 2 tá. maceiras, né? E aí é preparado. Ele é o último que assa, mas toda a massa de todos os pães, são 14 variedades que a gente tem lá. Então, começa muito Você começou cedo. a fazer pão assim, com essa... Isso aí foi seriedade, coisa do digamos. Jaime Além, né? É? Vamos combinar? O Jaime é Jaime é o maestro da o Betânia. maestro da Betânia, meu sócio. Então eu sempre fiz pão desde 15 anos, que na época que a gente é adolescente, quer ser irreverente, quer ser diferente. Então eu falei, eu vou ser macrobiótica. Eu fazia baile. Então eu tinha 15 anos, tinha um amigo meu, tecladista, que era macro. Eu falei, eu também quero ser. Em casa todo mundo comia carne e tudo. Então quando eu viajava, ia para baile, eu, fora a minha mala, com vestido de baile, essas coisas, eu carregava uma maletinha, que ali tinha o bolinho de arroz integral com meboche. E carregava o meu pão, porque na época era difícil você encontrar pão integral no Rio. Muito. Então, tinha aquele pão de grã. Você levava a merendeira. Eu levava a merendeira, eu comia aquilo. Não durou muito tempo, não, porque a gente passava fome até, porque às vezes acabava e não tinha. Então, eu comecei a fazer pão desde aquela época. E nunca larguei de fazer pão.
E sempre cantando, cada hora eu fazia o pão de um jeito, até a minha irmã, a Nair, ela falava assim, você não consegue fazer nada do jeitinho que está a receita, faz o bolo do jeito que está aí. Eu falei, não, mas eu vou botar umas passas, eu vou trocar isso por aquilo, sempre gostei assim de ousar, de criar, né? Então comecei a fazer o pão naquela época e virava e mexia, o pão estava na minha vida. A hora que tinha mais trabalho, eu desaparecia um pouco da minha vida. A hora que tinha menos trabalho, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Vou fazer pão de mel, né, para segurar a onda, que não tinha sempre muito trabalho. E depois eu comecei a fazer esse pão que eu tirei. Aí eu fazia na época com pão até com ovos, com essas coisas. Depois que eu resolvi fazer ele só com os integrais, com as farinhas integrais, as sementes, descobri esse pão 100% levedação natural. E aí o Jaime falou assim... Ele dura? Ele dura. E aí o Jaime falou, olha, você faz uma vez por semana na sua casa, eu moro em Santa Teresa. Então, uma vez por semana virava uma padaria a minha sala. Eu acordava de madrugada, meio no pijama, ia tirando a massa de dentro do freezer, que ficava na fermentação ali lenta, né? E aí chegava de manhã, eu e minha faxineira, a gente ia para a sala, eu tinha um forno pequenininho, um couraçado, que eu comprei um pedaço de pedra de mármore, botei dele, que eu achava, via nos livros, que é assado na pedra. Eu falei, isso é uma maravilha, eu vou dar uma adaptada aqui. E aí foi melhorando, aí o Jaime falou, olha, o seu pão tá gostoso, todo mundo, a vizinhança sente o cheiro, desce e compra. Vamos fazer isso assim de uma maneira mais profissional, vou procurar um lugar. Falei, ai Jaime, pelo amor de Deus, não inventa isso. Tem uma hora que eu tô cantando, não vai dar para eu fazer. E não, eu vou procurar. E eu não queria trabalho, sabe, Leda? Esse negócio de procurar. Eu queria fazer ali na minha casa, uma vez por semana. Recebia os meus amigos, fazia uma degustação ali, botava um azeite, umas pastinhas. E recebia, trocava roupa de padeiro, tomava um banho rápido, prendia, botava um longo assim para não perder. Para não perder o clima, né, da cantora. E aí recebia. Ali virou uma torre de Babel. Ia indiano, ia francês, português. E ficaram todos meus amigos até hoje lá. E aí começou o canto do pão. E a Nair nunca ajudou? Ajudou muito. Nair também é boa de pão. Nair, irmã da Juliana, também é cantora. Ela também tá tudo... aqui comigo. Tá. Também tudo igual, uma família de cantores. O meu irmão maestro também tá lá desde o início com a gente. Meu irmão é baterista, o Alexandre. E é bem familiar lá, né? A cunhada tá lá. A música e o pão a música família. E o pão, o canto, por isso que tem esse nome, né? O canto do pão. Canto do pão. E aí a gente foi pro lugar... Mas agora você tá vendendo mesmo. Agora eu tô vendendo mesmo com fé. E agora eu vejo que tem rótulo, tem tudo. Isso, a gente foi assim profissionalizando e tem muito mais o que fazer. Quanto mais você faz, mais você vê que tem que melhorar, né? Então a gente vai melhorando aos poucos. E quando você vai, por exemplo, numa temporada do Roberto, essa última foi longa, eu acompanhei pelo Facebook. Foi longa, muita foto, arroz de festa no Facebook. No México, muita foto. Isso, passamos lá 20 dias fazendo show no México, depois passei 15 dias aqui, que não dá para quase nada 15 dias aqui. E depois voltei, fizemos Estados Unidos mais 20 dias. Foi longo, né? Foi bem longo. E aí cheguei. E quem faz o pão? Os padeiros? Não, eu hoje em dia eu vou lá, eu olho, eu provo, eu vejo, olha, isso aqui está saindo diferente dessa vez, vamos ver o que é que está acontecendo, vamos trocar tal coisa. Mas hoje em dia eu botar a mão na massa, como o Beto, que eu sei que faz, eu não faço mais. Eu não tenho um braço para carregar aquelas bandejas de pão. Esse pão aqui pesa 2 quilos, é muito pesado. Então eu faço controle de qualidade, as receitas são minhas, eu dou ideias novas. Esse final de semana mesmo eu fiz um levain desse com fungo seca, que fica um espetáculo. É mesmo? Eu vendi tudo Santa Teresa, foi pouco. Santa Teresa mesmo consome? Não, teve o evento Santa Teresa de portas portas abertas. E todo ano eu faço lá, não abro mão disso.
E dá certo. Dá certo. Aí eu faço uns azeites na hora. Sim, mas na hora que você tem que entregar, você tendo cliente, você tem que entregar o pão. Tem que entregar. Para lojas de produtos naturais, equipe, né? Eu tenho uma logística hoje que não é fácil. A gente tem uma Fiorino que entrega, a gente entrega... E quando você está cantando 20 dias nos Estados Unidos, Israel, México e tal, você dá uns telefonemas para saber do pão? Eu tenho um rádio, né? Um rádio que pega bem lá. Aqui é complicado aquele rádio, né? Mas lá, de lá para cá, é uma maravilha. E-mail, e você viu algum Skype. pão interessante lá que dá para você? Sempre a gente vê, sempre né? incrementa alguma coisa. Outro dia eu comprei um pão na viagem, não sei se foi em San Diego, acho que, já nem lembro, mas foi tão rápido essa turnê do Roberto. E no San Diego acho que nem passamos, foi em San Juan. Eu comprei um pão que era de cranberry com nozes. Aí um espetáculo. Aí eu já provei, maravilhoso. Aí eu botava dentro da sacola. Porque a combinação da cranberry, ela é docinha com as nozes. É melhor do que de passas com nozes. Vamos desenvolver isso aí. Podemos inventar. Muito bom. Aí eu comia assim, todo dia eu comia uma fatia, que eu também não me encho de pão, né? Comia uma fatia, aí eu trouxe, eu falei, agora eu não posso comer mais, que só tem uma fatia, que eu vou levar pro Canto do Pão pra gente pesquisar, ver o que pode ser feito em cima disso. Aí um dia eu fui pegar a fatia, não estava mais. Falei, minha faxineira comeu minha última fatia. Então, não sei. Fatia de laboratório. O laboratório. Agora você vai só explicar, né? Esse laboratório falado. Eu acho que é uma fermentação natural ali. A fruta seca, essa aqui não tem como fazer aqui, porque é importada, é difícil, é caro, né? Então, dá uma adaptada no que a gente né? tem. Agora já está tendo em vários lugares, até nos supermercados. Mas é bem caro, ela é né, cara. Beto? Pra repassar ela vem meio isso. congelada também, meio... Ela vem meio sofrida, né? Eu comprei ela de lá. Você compra a caixinha, paga uma fortuna e às vezes perde muitas. Eu trouxe uns pacotes dessas frutinhas lá secas, mas aí eu como em casa de manhã. Mas desenvolve, porque o barato também de fazer o pão deve ser você inventar, né? Esse deve ser um barato especial, né? Isso é maneiro. E é um infinito, depois a pessoa né? chegar... Você pode passar o resto da sua vida inventando pão. Que sempre outro dia tinha um pão da inventar. vovó, não tinha uma coisa assim? Pão da vovó, que tinha lá no talho. É engraçado. O quê? Um pão da vovó, que ele inventou então eu li recentemente. aqui, eu preciso conhecer o pão da vovó, que esse eu não conheço, não. Tem, ele inventa de vez em quando. E a gente fica muito seduzido, né? Eu acho um perigo mortal. Falam que uma das técnicas para ir ao supermercado é não ir com fome, né? Esse eu já testei. Se eu vou com fome, eu compro milhares de coisas que desperdiça depois. É verdade. Né? Porque você, em vez de comprar 4 maçãs, você fala, vou levar 8. Né? Estão tão bonitas. Não, e aí você quer provar e aí depois tudo estraga, de novo. você quer levar tudo. Né? Essa coisa eu nunca comi. Você tem que ir depois do almoço. Não, depois do jantar. Tem que se preparar antes. E a padaria também é grave, porque tudo, né, dá vontade de experimentar tudo. Aí tem um croissant que é receita com recheio de amêndoa. Aí você já fica seduzido, né? É complicado. E a gente bota as provinhas ali também. Muita sedução. Provinha não tem como escapar, não né? Tem, Provou, né? A gente vai lá e leva, né? Não, ele usa muitos artifícios, assim. Golpe baixo. Tem um bolo recheado. Eu já vi muita gente sofrer ali. Eu sofro olhando, mas eu finjo que eu não me dou com ele, assim, porque ele é muito recheado. É um bolo mesmo, assim, várias camadas e tal. E fica, e pode levar um pedaço. Isso eu acho legal, porque no Brasil tudo tem mania de ser grande. Você vai comprar um bolo, são 12 fatias, você não precisa de 12 fatias. Você quer levar 2 fatias. Nos Estados Unidos tem 2, né? Muito tem embrulhado, assim. Individualmente, eu acho bárbaro é aquilo. ótimo. Porque você pode levar, pode comer, matar a sua vontade, não precisa... Não fica rendendo, né? Porque se todo dia você abre a geladeira, o bolo tá lá olhando pra você sorridente, você acaba comendo, né? Ninguém é de O ferro. negócio é não ter dentro de casa, eu acho isso. Não ter a grande alternativa, assim. Eu abro minha geladeira, eu moro essencial. sozinha, então ali só tem o que é saudável, né? Porque aí se você não tiver tem por onde fome... saída, sem dúvida. E quando você quiser comer, é o que a Leda falou, compra uma porção. Pois mas às Por vezes exemplo, não eu vende. adoro bolo de laranja, mas a porção de bolo de laranja
laranja dos cafés hoje em dia é gigantesca para uma pessoa. Então, às vezes, eu compro uma porção do bolo de laranja, levo para casa e como em 2, 3 vezes. Tá bom. Nos Estados Unidos eu faço isso toda vez que eu chego, eu compro vários bolos de chocolate, não sei o quê, uma fatia. Vou ficar 7 dias, por exemplo, aí vou comendo, como aquele, depois compro outro sabor. Exatamente. Ele vai rendendo vários dias. Vai saboreando até mais, né? Mas esse eu vejo muita gente sofrendo lá no seu talho. Às vezes o pessoal para assim. Ele é recheado, Você lindo. Responsável pelos quilos que eu ganhei. Toma um monte de bronca. Mas esse recheado é absurdo, porque parece bolo de aniversário bom, sabe assim? Sei. Então fica aquela coisa fresca ali, né? Aí eu vejo, curiosa, 2 dedinhos pra Rita. 2 dedinhos não, pode botar 3. Bota 3, então um pouquinho mais pra cá. Fica todo mundo... É muito bom a granel. E você usa muito farinha integral? Uso farinha integral, uso centeio, farinha de trigo integral. E é necessário a farinha sementes. branca no seu ou não? No meu eu não faço nenhum 100% integral ainda. Eu tenho que desenvolver alguma coisa que acompanhe assim, a personalidade pesado, dos meus pães. Então, já tentei fazer, mas ainda não aprovei. Mas os teus pães são não somente bem artesanais, eu conheço bem os pães dela, como também são bem integrais, os integrais. Não são pães, digamos, falsificados. Então, muitas vezes o pão não é 100% integral, mas ele tem muita quantidade de farinha integral. Então, já é super saudável. É diferente do industrializado, mas essa coisa que você lembrou do rótulo, muito bom, porque aí a pessoa dá uma defesa grande, né, para a pessoa. Total, para a pessoa olhar que o primeiro ingrediente seja, porque tem pães que a quantidade de farinha integral é mínima. E o Roberto Carlos já comeu? Olha, vira e mexe eu mando pão para casa dele. Não sei se... Deve ter comido. Betânia gosta muito. Betânia gosta de qual? Betânia é o de frutas e o azeitona, que ela gosta muito. O de grãos também eu mando. Sempre eu mando um kitzinho lá e pra ela. O Roberto deve gostar, até porque ele conhece você, gosta de você. Então ele vai comer com, né? Pois mas ele se trata, ele é todo, né? Não dá moleza não, não, né? Ele tá eu nunca vejo inteiro. o Roberto gordo, ele tem sempre o mesmo corpício dele todo, sarado, né? Ele faz musculação, ele se cuida. Ele cantou ontem na missa da Caçu, 7º dia. É mesmo? Surpresa, assim, de repente. Foi Ele lindo. gostava muito dela, Gostava né? Todo muito, mundo gostava eu também. muito dela. Mais de, sei lá, 50 anos de amizade. Mas foi bonito. Enfim, é um tempo de perdas. Eu vou, nesse bloco, lembrar... claro que a Ivone Caçu é uma perda enorme para nós jornalistas, nós que trabalhamos nessa área. Ela era uma assessora de imprensa incrível, uma pessoa interessante. Eu escrevi até sobre ela no dia. E acho foi uma perda enorme. Mas a gente teve também uma perda ontem, que foi o arcebispo emérito do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, que morreu ontem à noite vítima de um infarto aos 91 anos. O corpo está sendo velado por autoridades e fiéis na Catedral do Rio de Janeiro. Ele foi um dos brasileiros que mais ocupou funções no Vaticano, teve o nome indicado ao cargo de Papa. Como cardeal, dedicou 67 anos da sua vida à Igreja. Nessa trajetória foi apontado como um líder conservador e também como um bispo vermelho. No regime militar, Dom Eugênio ajudou perseguidos políticos brasileiros e estrangeiros. E durante os 30 anos que esteve à frente da Arquidiocese do Rio de Janeiro, ele criou várias pastorais, entre elas a Pastoral do Menor. O corpo de Dom Eugênio Salles será enterrado amanhã, às 3h, na cripta que fica no subsolo da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Agora a gente faz o intervalo e a gente volta já, conversando de teatro com a Franciele e conversando de fotos com a Ana Smith. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Então, estamos falando aqui no intervalo. Chega outro dia me sugeriram fazer um livro sobre esses intervalos. Mas eu acho que é complicado porque os intervalos são muito especiais. Eles dependem do elenco do dia, né? Para ser engraçado. Às vezes não tem nada, graça nenhuma. E às vezes é divertido. Agora a gente estava falando de produtos integrais e tal. O blog, que alguém perguntou no Twitter, a moça se chama Andréia Moura.
Essa que eu falei que é Detetive dos Rótulos, mas ela não se intitula isso não. Eu falei isso porque tem muita coisa sobre... Peraí que eu tenho que subir aqui, ó, pra aparecer o nome do blog. Ela hoje, tá vendo? É esse blog aqui, Nutriblog. É que ela fala muito de rótulo e tal. E aponta essas especificidades, sei lá como é que se chama, de cada rótulo, da manha do negócio, entendeu? Essa que é a verdade. Mas eu falei que agora eu vou deixar a receita para a gente estar no último bloco, porque agora vamos falar com a nossa paranaense, Franciele, que eu sempre amo, Franciele Freduzeski. É polonês. Polonês. E a peça? É de inglês. A peça de inglês, James Joyce. Ela fala sobre amor, paixão. É um drama com direção de Rui Guerra. É bom, né? É bom um drama de vez em quando na vida da gente? Eu né? acho. Fui eu, inclusive, quem achei esse texto, né? Eu quis muito fazer esse texto, eu produzi a peça. E justamente porque eu queria muito fazer um drama na minha vida, eu queria uma coisa mais... que mostrasse mais o trabalho, mais essa coisa densa mesmo. Eu queria uma coisa que falasse muito sobre a paixão, o amor. E é um triângulo amoroso e que se passa em Dublin, né? E a direção é do Rui. O elenco é o Alamo Facó, que faz o Robert. O Richard, quem faz é o Gustavo Machado. Joana Medeiros e Cris Flores. E eu. E é uma peça, não é pesada, mas ela fala o tempo todo de ciúmes, de traição, que é um assunto que por mais que a peça se passe há 100 anos atrás, é um assunto extremamente de hoje em dia, porque é uma mulher que se apaixona pelo melhor amigo do marido e o marido vice-versa, e quem põe tudo isso à prova é o próprio marido, quem faz um teste com os dois, né? Que propõe esse duelo todo. Então é um desafio em todos os sentidos. É uma peça muito, muito bonita. É um texto do James Joyce, que foi a única peça que ele fez, né? Então, e você nunca tinha feito drama? Não, nunca tinha feito drama. Sempre trabalhei muito com comédia e nunca fiz drama. E é muito diferente? Muito diferente. Primeiro que a direção é do Rui, né? O Rui é muito rígido, muito... exigente, né? Então a gente ensaiava às vezes 10 horas por dia, sabe? Então, assim, foi uma coisa muito cansativa, mas hoje a gente vê um resultado lindo, com os figurinos lindos da Kika. É muito diferente porque é um texto de época, onde você não pode... Mudar os diálogos, não podemos, a gente não pode tirar um S, nada. Então a gente tem que entrar no palco muito concentrado, ciente do que está fazendo e completamente no personagem, porque ela num piscar de olhos você já tira aquilo ali da concentração e não pode. E está em que teatro? Está no Solar de Botafogo, de sexta, sábado e domingo, sexta e sábado às 21 e domingo às 20 horas. Ele estava no exílio, o escritor, não é isso? Estava. Aí ele volta do exílio e já encontra a mulher... Não, a mulher ela foge com ele também, ela vai para o exílio com ele também. E nisso eles se correspondem, eles ficam se correspondendo, o amigo dele, o Robert, né? E o marido tem uma paixão platônica pela professora de piano do filho da Berta e de Richard. E ali a Berta sempre soube disso. Aí eles resolvem voltar. E quando resolvem voltar, se encontram tanto com a Beatrice, que é a professora de piano, que eles se correspondem, quanto ao Robert, que é o melhor amigo, que também se correspondem. Só que lá atrás, quando eles se conheceram, existe uma paixão entre os três, né? Que aí tem todo um enlace de amor, paixão, ciúmes, e todos os personagens, eles têm máscaras, né? Eles não se revelam. Os sentimentos são muito verdadeiros, mas um joga com o outro. Porque nenhum sabe o que realmente um está sentindo. Então a peça é para você assistir e falar, caramba, aconteceu? Não aconteceu? Ela ama? Ela não ama? Ela ficou com ele? Ela não ficou com ele? Ah, então as coisas são meio veladas, assim. São bem dúbias. Muito bem. E aí vocês vão viajar, vão ficar por aqui? A gente fica em São Paulo.
A gente fica aqui até dia 26 de agosto. Em São Paulo, se eu não me engano, a gente começa em dia 14 de setembro no Bibi Ferreira. E depois a gente tem Buenos Aires, dia 6 de setembro, o que está confirmado. Tá indo bem, né? Estamos. É sua estreia de produtora ou não? É, minha estreia de produtora. Sabe que ontem a Maria Maia veio aqui e falou muito de produção. E falou muito que ela está muito feliz com essa... de ter descoberto a produção. Não é a primeira produção dela, já fez outras e tal, mas ela acha que o grande caminho é esse, que a grande alternativa para a atriz é essa. Porque nós ficamos mais soltos, né? A gente cria oportunidades, né? Então... E a gente realiza sonhos, porque a gente vai levando para por exemplo, essa peça eu quis muito fazer. Então eu fui correr atrás, eu tenho o patrocínio da Nestlé, da Gol, da Caixa Econômica. Você chamou o Rui Guerra? Foi. Na realidade, quem me apresentou o Rui Guerra foi o Alexandre Schumacher, um ator que me apresentou o Rui. E eu queria um diretor de cinema para levar isso para o teatro, a luz de cinema para o teatro, figurino para o teatro, tudo meio que de cinema. E o Rui, ele tem uma característica de tudo ser muito diferente, tudo muito inusitado, né? Então você vai assistir a peça, não tem nada realista, né? A gente mexe muito com sombras, com luz, tudo muito para ficar essa coisa do mistério mesmo, não só nos personagens. Muito bem, vamos conferir, a gente tem um trechinho. Seja alegre, a vida não vale a pena. Já vai? Prefiro. Olha, então tá tudo certo, hein? Nos encontramos à noite na casa do reitor. Eu devo chegar lá por volta das 10. Assim vocês terão mais ou menos 1 hora sós. Você me espera até eu chegar? Combinado. É inútil pedir que me ouça. Ela é que foi feita pra te ouvir. Por que você perderia seu tempo comigo? Fale com ela. Estamos em cartaz de quinta a domingo, como é? De sexta a domingo, sexta e sábado, 21 horas e domingo, 20 horas. No Teatro Solar de Botafogo. A gente repete no último bloco para ficar bem claro, tá? Ok. Ana, me disseram que você fotografa a vida toda você fotografa e não mostra. Não mostrava, agora tá tudo aqui. Não, agora você resolveu mostrar, mas levou 40 anos, uma coisa assim, é verdade? 40 eu fotografo há anos e anos e anos e caminho com minhas fotos. E aí, uma hora eu falei, não, tem que... E aí, assim, você fotografa, antigamente se revelava. Eu revelava, eu fazia laboratório, mas sempre eu fazia tudo, né? E pra você mesmo? Pra mim. Eu de vez em quando fazia uma exposição, né? Trabalhei uma época para a revista Mais, né? E aí, mas era tudo para mim mesmo, era um delírio só as coisas. E como é que você trabalha? Com temas? Não estou falando desse livro, porque esse livro são os peregrinos, né? Um caminho peregrino. As suas peregrinações, digamos assim. Esse livro tem tudo de todos desses anos, tem um pouquinho de cada coisa. Ah, é? Então você sempre foi peregrina? É. E você viajava fotografando pelo mundo? Pelo mundo, Mas eu ia numa entourage de marido, tudo certinho. Mas o marido carregava as máquinas, era muito legal. Então, mas o negócio não era fotografar mesmo. E você não tinha vontade de compartilhar ou você compartilhava com seus amigos? Tinha tanta coisa para fazer que eu acho que não dava tempo, né? Era melhor ir guardando. Agora, eu fazia tudo. Tinha um monte de filho para cuidar, tinha casa para cuidar, tinha, né, as coisas... Aí, isso daí eu fui guardando. Então era assim um lado B seu, né? Um lado B meu. Você estava todo o tempo vivendo a sua vida. Isso. E tem muitos filhos? Tem netos? Não, eram 5, porque meu ex-marido tinha 3, eu tinha 2. Então, aí tem neto, tem tudo. Aí veio neto, a família foi crescendo, né? E aí quando
ficaram tudo mais velhinhos, aí eu comecei a pensar nas minhas fotos. Comecei a selecionar e eu tive a ajuda da Tânia, que é uma pessoa maravilhosa. Tânia Carvalho. Né? Ela ajudou você a separar as fotos? Não. Ou ela fez a supervisão do livro? Ela fez a supervisão, mas quem me ajudou nas fotos mesmo foi a Lúcia. Lucilena Ramos. Até poesia ela fez. Ah, é? Essa... tá aqui. Preciosa. Existe um olhar que vê a vida, suas ressonâncias, dissonâncias e desejados. É o seu olhar? Existe um olhar que desnuda o passado, o futuro, o desejo, o movimento, ponto de partida e rotação. Olhos peregrinos a fazer perenes as imagens do mundo. Bonito, né? Atenciosos, generosos, amorosos. É preciso ser generoso para fotografar? É preciso ser bom também, é preciso entrar na pessoa, né? E tirar da pessoa as coisas bonitas que ela tem. É mais difícil fotografar gente ou paisagem? Também é preciso tirar. Eu sempre que aqui, tirei, por exemplo, eu abri ao Léo, tá? Abri uma colônia de Tamboré. Eu morei aí. E onde é? Em São Paulo. Né? As rugas e as mãos calejadas, a beleza crua e nua, é verdade, olha. As mãos refletem tanta coisa, não né? Pés também, Então, fotografia é uma coisa muito... Fotografia, eu acho que é muito o olhar interno da pessoa, né? É muito louco fotografia, eu amo. É muito louco, tudo tem beleza, né? Tudo tem... Às vezes a pessoa passa por o mesmo lugar, duas pessoas passam pelo mesmo lugar. Incrível, que tiram da generosidade, não consegue enxergar a beleza daquilo, a vontade de fotografar, e outros nem enxergam. 10 mil fotos. É um olhar diferenciado, né? Porque a foto é o olhar de cada um. Pois é completamente. Você vai num grupo, todo mundo tira foto daquela igreja, sai diferente de cada pessoa, né? Porque às vezes a pessoa vê uma beleza numa coisa. Eu, por exemplo, adoro essa sequência sua aqui. As portagens, eu gosto bem disso também. Eu acho lindo, olha aqui. Tem cada uma, olha essa coisa linda. Cada uma num lugar, assim. Essa é da onde? Essa daí é de Marrakech. É muito bonito, olha as roupas. Adoro essas roupas penduradas. Isso é o que? Itália? Isso é Portugal. Isso é Portugal, Lisboa. Aí vai. É tem muito bonito. Bicho, tem... E aí você separou como? Oh, que maravilha! Aí é San Blas, é um negócio, um lugar incrível isso daí. É uma ilha. E também você viajou o mundo todo, né? Mais ou menos. Você escolhe os lugares para você viajar e fazer? Olha essa mulher de burca com a máquina fotográfica, muito bom. Você programa. Ela tem os olhos e a máquina, eu vou, programa, lógico. Aí eu chego lá, sempre tem muita coisa para fotografar, viu? Muita coisa. Nossa, o porco. Aliás, os porcos. Tem muito porco. Tem muito bicho, né? Tem muito bicho também. Tem carneiros. Isso são fotos. Atrás deles perdi todas as entediantes festas para as quais me convidavam. Que delícia. Onde te convidavam para a festa? Você via hoje? São Paulo, isso aí é 1975, então tinha umas festas chatésimas. Aí você levava a máquina e ficava brincando. Tinha que ir, né? Aí eu dava um jeito de fugir para o jardim. Isso é San Blas também. Isso daí. É lindo, hein, esse lugar? Lindo. Esse lugar é uma coisa terrível, terrível. Aí tem as pés, né? Que hoje em dia só pode fotografar pé, né? Porque qualquer rosto você tem que explicar, não, esse é o Wagner Love, mas ele assinou, ele deixa. Então não pode, né? O pé ninguém reclama. Pé ninguém reclama. Não, o pé ainda não, né? Eu já vi até reclamar de bumbum, né? Quer dizer, aquele bumbum é meu, processar. Então, mas o pé ninguém... você vai abaixando a foto, né? Eu já tô lá do pé. Mais para baixo não tem como ir. Olha, mas olha que linda essa foto. Essa foi na Índia, essa foi no ano passado. Essa foi uma viagem que eu fiz para a Índia. É de uma delicadeza a expressão dela, né? Mas a foto é uma Essas coisa roupas muito é que eu acho fascinante, porque elas são mulheres simples.
Não é? Então, e de um colorido. Um colorido incrível, fica coisa. fashion, né? Tem fotos do México. Mas olha aqui essa mulher. Tem fotos Ai, do nada México vontade de também. fotografar É tudo. simples e a roupa é toda. O caos e a cor me atraem no Oriente. Tá muito bem entrosada. Isso aqui é Isso Índia daí também. É a Índia. Tem México? Tem, ela estava perto Ah, meu ali. Deus, estava tem- perto, tava vou voltar para perto. procurar. E aí eu ouvi a Jurema um falando. lugar do Pois México é, muito incrível. Aqui é Índia, né? Porque eles têm cara de Tem indiano. muita coisa da As Índia vacas. também. Aqui, ó, isso daqui. Ah, é. Isso daqui é México. É incrível lá como eles Olha que exploram, roupa né? linda. Nossa A Senhora dessa das Boas mulher. Novas. Olha que coisa linda. O esmalte. É incrível. elas Olha são um tudo. E é capricho, muito, né? muito. Olha a quantidade de pulseira na rua. Isso. Né? Vendendo na rua. É uma coisa de doido lá. Viu? Aí eu ficava na rua andando e tirando foto. Olha que sorriso lindo. Tô perto do México? Não. Não. México, aí onde é que México tá? Mas foi, é né? tanta foto que tem. Ai, mas essas fotos são Ai, que incríveis. Dos bárbaro. elefantes. Olha esse elefante. Todo pintado. Tudo trabalhado. Aqui Olha, é isso isso daqui também. é aquele cabo. Esse lugar é um dos mais lindos lá do México. Diz aí pra mim como é que eu vou achar isso. Olha, aqui é a página que está aqui. Olha. Página. Não, esse daqui já não é, esse daqui já é o Canadá. Me fala aí do Lá México. pela 884 ou menos. Aqui já não é. Porque isso aqui foi uma criação minha e da. Isso aqui é Índia também. Não está em ordem assim. A Olha Índia que só tem lindo aqui. isso. Isso é o quê? Isso é Dubai. Incrível, Escândalo. né? Passeando Olha. no deserto. Então, porque isso foi organizado. Olha a caravana no deserto, que loucura. Hoje, Oriente, cor, não sei, você vai ter que achar o México aí depois. Daqui a pouco tu me diz. Tá bom. E aí as máquinas foram também melhorando? Não, as máquinas foram ficando mais simples, né? No começo era Nikon, com um monte de lente. Agora você vai só... Agora vai até no celular também, já tira Ai, foto. adoro. Né? Adoro. Então cada vez está mais simples. Agora a minha sem máquina celular. tem uma máquina isso. pequena, né? Que põe no bolso, põe em E por que qualquer você coisa. decidiu agora fazer o livro? E os meninos cresceram? Porque, não é que já cresceram, já estão imensas, né? Não, o livro agora, porque eu pensei, bom, amanhã eu morro, né? Vão deletar 10 mil fotos minhas, eu já faço um livro, pronto. E aí eu faço, é tudo donativo, eu dou para uma ONG, tudo, a venda do livro, né? É, eu li isso. Né? Pra que Então, ONG é mesmo, hein? É para essa daqui, cidadania, aqui de... Caramba, fiquei tanto tempo. A usina de cidadania, que é aqui do Rio, né? E é complicado. Você mora no Rio, Ana? Eu moro no Rio, Então tá indo... Meu Deus, olha isso aqui. Esses senhorzinhos são da Pois onde? é, olha que incrível, com um bonezinho da Nike. É. Eles são da onde? Isso Da Índia? daí é da Índia. Parece Nepal ali. É Nepal, isso aí é Bonezinho Nepal. da- muito Isso aí é bom, Nepal. bonezinho Esse da menino é Nike. do Butão. Aí que tá. Butão. Aí Ele tá modernoso me ali pro pegasse. botão, né? É, tá muito Aí não é Butão também. Ali já não é Butão. Quer dizer, a Lucinha, ela me aprontou, porque cada foto é de um lugar. É, você é de enlouquecer as pessoas. Vou fazer muito pão para você tirar uns 2 meses para ir para um lugar desse. Porque, olha... Não me mostrou nenhuma do México, eu não identifico sozinha. Eu sei, eu já É só vi, porque a outra você tá- não isso vai aqui é o quê? O desistir, Tibete? Caramba. Isso daí não, isso daí é Butão também. Ah, é? Butão. Bom, tem uma aqui do México. Essa daqui, mas não é bem essa que eu queria. Essa daqui, que é da morte, né? Que eles adoram a morte, né? É porque eles festejam, né, de uma outra maneira. Então, Eles vivem de outra maneira. Tem, tem até o pão da morte lá. Você conhece, Bel? Pão da morte, como é? Pão dos mortos. É. eu não sabia. Como é?
Eu já vi uma foto dele também. Em forma de caveirinha, assim, tem até uma amiga lá. Tudo caveirinha lá. Tudo. Eles andam com joia de ouro pendurada no pescoço, com aquela caveira. É bom festivo, tipo panetone, Ó, essa é do México também. Essa É linda. Isso daqui também é do México. Mas me dá a página para mostrar. Pois é, aqui é 182. Lá vou eu Aqui de já novo. não é México, aqui já é outro negócio. Aí. Ana, Buscar. com tanta foto assim, como é que você escolhe assim pra... Olha, você não sabe que loucura. Foram 9 meses de loucura. Pra nascer. Que deve ficar sempre faltando uma, né? Nossa, não, e depois tem tudo uma harmonia, né? Não é que... Então, por que uma foto é... Isso aqui é Nepal, isso daqui é Indonésia, E né? você reconhece, você identificou tudo? Todas, eu sei. Não. E essas aqui são México? Não, isso daí é morto, Nova assim. Inglaterra. Aí é um cemitério na Nova Inglaterra, de índio. Olha que coisa linda. Agora, lindo, né? Isso é Olha aquela... as cores das... aquela época que caem as folhas lá. Então, aqui atrás tem tudo explicadinho, viu? Aqui atrás. Não é assim não, o negócio foi muito bem feito. Mas eu não achei, eu tô fora. Não? Acho que eu vou pro intervalo e volto procurando a foto. Não, pelo amor Essa de aqui Deus, é México? 182. Essa não, essa daí... Tá essa daí Essa é. aqui é. Essa daí é. Não identifica nada o México, mas é o México. Mas é o México. Pensei que tivesse aquelas cores. Não, porque eu não tive na cidade. Aquela outra lá já é Canadá. Isso é lindo. É Canadá. Canadá. É, Lake Louise. Escândalo. Você vai fazer outros? Porque aqui você não botou as 10 mil, né? Não. Agora chega. Já chega, já Agora enlouqueci agora aqui. Chega, agora tem que inventar outra coisa. Eu mostrei o livro, a capa. Que um olhar peregrino. Muito bom. Agora tem que inventar outra coisa, né? Então invente, porque a máquina está lá, né? A máquina está E lá. você continua fotografando? Continua, não dá para parar, não, né? Não. E sempre foi sua Sempre, a sua vida paixão? inteira, sempre. Sempre foi minha E paixão. você já viveu dela? Não. Não, Uma nunca época eu viu até da fotografia. trabalhava e fazia foto para pessoas, né? Mas não era a foto que eu gostava, né? Tinha que tirar a pessoa bonita sempre. Ninguém vai pagar para sair na foto feia, né? Não. Quer dizer, se ela era feia de alma, ela saía feia. E aí era Mas aí ela um prejuízo. Aí eu tinha prejuízo, não dava. Então. Tem muita coisa que a gente tem vontade de falar sobre. Hoje eu vi uma foto de uma moça do mundo da moda, que eu, naturalmente que eu não vou falar aqui, porque é horrível que eu vou falar. Mas é uma pessoa tão deformada, assim, de tanto botox, tanta coisa. Ficou uma coisa tão feia que eu não sei como ela faz foto. E ela faz, olhando para a câmera, sabe assim? Cara de pau, né? Ela tá feliz com aquela boca toda inchada. Eu fiquei muito A pessoa nem percebe, eu acho que a A pessoa pessoa não vai nota, deformando, né? vai Tão deformando. comum. Vai se modificando, vai ficando outra coisa, né? Aí Sei não, não sei não. Fica feio. Aí pede pra duro. tirar a foto, não dá, né? Então eu fico fotografando os bichinhos em pezinho. Né? Melhor. Pra você. Né? Já que você não precisa disso, é melhor você Pois assim. Pelo prazer, né? Total. Pois é. Então, intervalo, a gente volta já já. Sem Censura no programa da TV Brasil. O pão, decididamente, é o alimento de todos. Tem uma moça muito engraçada que falou assim: eu moro pra Dedéu, longe da padaria do Luiz Alberto, mas eu vou lá. Eu fiquei longe pra Dedéu, muito bom. E tem uma perguntinha aqui complicada, porque o pão integral, por que o leite não pode ser integral, em Bia? Porque, na realidade, o pão integral, todo alimento integral significa que ele está na sua íntegra, ele está como ele é o natural. O pão integral está com a farinha integral, que tem tudo. A farinha que tem tudo significa que ela tem fibras e, portanto, mais vitaminas. O leite integral também significa o leite na sua íntegra, só que tem uma diferença. Uma das partes dessa coisa integral do leite é a gordura animal. E a gordura do leite não é uma gordura saudável, então é uma gordura dispensável, por isso. Então, a mussarela de búfala, por exemplo, é saudável?
É mais saudável que o queijo amarelo? Ela é mais saudável porque ela tem menos gordura, sem dúvida. Ela é quase como o queijo de Minas. Tá. Ainda bem que você fala bem do queijo de Minas. É. Porque tem uma moça aqui, gaúcha, Porto Alegre, Rosângela Coque. Sabe o que ela está fazendo? Ela está assistindo Sem Censura, comendo pão de queijo, feito por ela, na frente do fogão a lenha. É mole. Comendo pão de queijo quentinho na frente do fogãozinho de lenha. Delícia! É com chimarrão ou com café preto? Eu prefiro com café. Ai, não, mas um chimarrão bom é muito gostoso. Eu sou gaúcha. Já, Cristina. Cristina já está acabando com a minha alegria aqui. O e-mail do menino de 15 anos, eu não vou deixar de ler. Fábio, da cidade de Caririaçu, Ceará. Valeu. Continua vendo a gente, tá? O teatro, então, é que dia mesmo? É sexta, sábado e domingo? Sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, 21 horas. Domingo, 20 horas. Teatro Solar de Botafogo. Exilados. Exilados. Tem uma moça, Malu com seus botões, um blog. Ela diz que recebeu, ela fala do cotidiano do celíaco. Ela recebeu um contato do talho, pães para ela experimentar, foi uma alegria. Diz que tem pão australiano, tem pão de grãos, panqueca, bolinho de chuva, que ela não comia há muito tempo. É? Uhum. Essas misturas. Paracambi, Malu. Eu vou fazer o seguinte, vou passar para o Alberto para ele dar nome, endereço, assim, antes que me acusem de estar fazendo um comercial aqui seu, tá? Pão dormido de um dia para o outro é menos prejudicial para a saúde e menos calórico? Não é menos calórico, mas ele digere de forma mais rápida, porque ocorre uma mudança no carboidrato dele. Então, o pão dormido realmente tem uma digestão mais fácil. Ouviu, né? Olívio Antônio de Betim, Minas Gerais. Vou ficando por aqui, falando que o livro da Ana, A Renda Revertida, é lindo e é revertida para uma ONG, né? A Jurema é o canto do pão, porque ela canta e faz pão. O nosso Luiz Alberto é do Talho Capixaba, onde tem que até carne. A Franciele está no Exilados e a Bia Rick estará sempre aqui também, de vez em quando, ou no livro dela, né? Que se chama Comer para Emagrecer. Tá certo. Agradecendo a vocês por terem vindo. Obrigada. A vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã. Se Deus quiser, aqui no Sem Censura. Valeu.